teve uma crescente de pessoas na rede social, direitistas, tipo, né, nesse meio tempo aí que o Bolsonaro deu uma ascensão. É, Você vê canais como o Gabriel Monteiro, que cresceu muito, é, o próprio Paul Bill, outros porra, canais também que é. cresceram de direita. Então, assim, eu particularmente não via um canal assim também de esquerda, entendeu? Ele foi contra o fluxo, né? A galera toda Não, Porque eles- tava numa crescente positiva desse Não, lado, foi uma entendeu? onda, foi uma onda. Uma onda fascista, eu chamo de fascista, né? Eles vão chamar onda de direita e tal, porque desde a redemocratização de 88, aqui no país, de fato, a direita faz. Porque tem a direita liberal, que é a direita que a gente chama de direita democrática, aquela coisa de defender a questão do liberalismo econômico, mas não, a direita não tinha coragem de defender algumas atrocidades. Tipo assim, vamos defender, vamos ser contra a Constituição. O que é ser contra a Constituição? Quando você fala bandido bom é bandido morto, ou vou subir uma favela e vão matar mesmo, você está dizendo categoricamente que você quer descumprir o que está na Constituição, porque não tem execução sumária no Brasil, não existe isso. A Constituição veda. Então, para você ter essa coragem de falar, essa coisa isso surgiu realmente talvez ali depois de 2013, eu acho que começa a surgir, aí 2014 tem aquela polêmica do Bolsonaro com o Jean Willis, e aí começa, em 2015 tem o golpe, e aí sai do armário de vez a direita, que eu chamo de oportunista. Na minha visão, ser de direita, com maior respeito à opinião de cada um e cada uma que eu falo me ouvindo, mas o que é a lógica da direita? Cada um por si. Ponto. Se você não tem, o problema é seu, corre atrás. Se você tem, é porque é teu mérito. Se você não tem, é porque se você está desempregado, tu é um vagabundo e por aí vai. Essa é a lógica de cada um por si. A esquerda tem a lógica coletivista. E aí, no meu entender, por que uma pessoa de direita quer fazer política? Para enriquecer, oportunismo puro. Porque qual projeto político? É não ter projeto político. Na minha visão, o projeto da direita é você o quê? Estado mínimo, acaba com o Estado. Dá liberdade para o homem explorar o outro homem. Dá liberdade para o dono da fábrica pagar um salário menor e poder explorar mais. Dá liberdade, porque a liberdade é um paradoxo, né? Sacou? Todo mundo quer liberdade. Liberdade é bom pra caramba, mas a liberdade é uma ilusão. Se você for pensar você tem liberdade de matar os outros? Você não pode ter essa liberdade. Você não pode, na minha visão, você não pode ter liberdade de explorar os outros. É um paradoxo. Aí, sob esse aspecto, não, a gente é liberal, a gente é isso, liberdade de matar os outros, de ser o juiz, ser Deus, liberdade de ser Deus, né, de brincar de Deus, essa coisa de matar os outros, de poder andar armado e falar assim, não, eu vou entrar na favela e na hora eu não posso errar e às vezes o inocente morre, beleza, e eu vou chegar lá e vou executar mesmo. Entendi. Tirei, o CPF, cancelei um CPF. Numa troca de tiro, é claro que você pode realmente, mas a gente sabe que não é isso que acontece. O que acontece é a execução sumária. Então o cara tá brincando de Deus, ele tá brincando de julgar o próximo. Quando você fala desses 95%, você fala assim, não sei se você tá falando hipoteticamente, você tá falando mesmo com propriedade. Não, então, Mas não, seu pensamento no caso, né? Então, aqui no Brasil, Mas você fala no 1%... Brasil. Não, então, é isso que eu tô falando. Quando eu falo 95%, tô falando de um apanhado mediano a nível internacional, conforme o índice Gini da ONU, tá? Conforme o índice Gini da ONU, a média internacional, a média mundial, né? No caso do Brasil, a gente agora em 2021 saiu a própria revista Forbes soltou a questão do 1%, né? 1% dos brasileiros mais ricos detém mais de 50% da renda dos outros 99%. Né? Então, no Brasil, isso é agravante. Nós somos, isso aí é dado concreto, você pode ir lá no Google e pesquisar, a segunda sociedade, né? A segunda nação mais desigual do planeta. Mais desigual do planeta. Nós somos a segunda com maior concentração de renda. Herança do coronelismo. A gente é um país moldado
no coronelismo, né? A nossa elite sempre foi entreguista, a nossa elite sempre foi aquela que, não, mantém aqui meus privilégios, pode levar tudo. Deixaram o pau-brasil embora, depois deixaram a cana-de-açúcar, depois deixaram o ouro e agora estão deixando o petróleo e o minério de ferro. Então é isso aí, essa é a lógica entreguista e aqui a nossa elite, qualquer elite, qualquer lugar do mundo dá nojo, porque é aquilo, são os privilegiados que querem manter seus privilégios. Mas aqui no Brasil é ridículo ao quadrado, porque os caras são, além de já terem o instinto elitista, eles são entreguistas. Então eles vendem a mata, tipo, eu preciso de alguém para tomar conta do meu curral, né? Os grandes empresários, que, por exemplo, a Petrobras está na mão, vocês sabem, né? 70% dos investidores da Petrobras hoje são estrangeiros. Ou seja, a Petrobras, a nossa maior empresa, a maior empresa da América Latina, está na mão de estrangeiros, não está na mão dos brasileiros. Ou seja, quem manda hoje a gente está pagando gasolina cara para levar dinheiro para os americanos. Ou seja, a maioria deles são americanos, mas não são americanos, europeus e etc. Então, em resumo, a elite, e quem fez isso? Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que privatizaram lá atrás a Petrobras, não tiraram o controle da Petrobras, mas começaram o processo de privatização em 1994. E aí, essa é a lógica elitista brasileira. É tipo assim, ó, eu vou manter aqui minha fazenda, pode levar riqueza, desde que você me mantenha aqui meu privilégio, desde que dentro desse curral aqui eu seja o coroné. É isso, lógica coronelista. Quando a gente fala coronelismo, eu sei que essas palavras que a gente de esquerda, esses termos de esquerda, eu sei que o pessoal, não gosta, eu sei que é difícil, mas é porque a melhor palavra para encaixar ali é coronelismo, é isso que a gente quer dizer. Desculpa, foi mal, mas não, eu tô... Você expressou bem, é verdade. Mas assim, você não consegue, dentro da ideologia de direita, você consegue encontrar pontos também positivos? Porque, tipo assim, você vê pelo mundo, governos de direita e governos de esquerda. Você vê governos de direita também que deram errado, governos de esquerda também que deram errado, e também que tiveram sucesso em ambos. Então você consegue tirar, pelo menos no meu ponto de vista, então você consegue tirar algum ponto positivo dessa ideologia? Eu preciso falar a verdade. Eu não consigo, cara, sabe por quê? Eu preciso falar a verdade. Porque assim, o que é o sucesso para um governo de direita? É o sucesso dele explorar outra nação. Tipo assim, tu vai falar, onde que o capitalismo deu certo? Na minha opinião, o que não deu certo foi o capitalismo até hoje. Se hoje a gente tem uma sociedade minimamente plausível para você viver, o pessoal gosta de falar assim, não, porque há 1000 anos atrás, né, os direitosos que gostam, não, porque há 1000 anos atrás, um pobre de hoje vive melhor do que um rei há 1000 anos atrás, há 100 anos atrás, o caralho, não sei o que, lá. Eles gostam de falar isso aí. Só que os caras não pensam o seguinte, que não foi o capitalismo que nos trouxe até aqui. Apesar do capitalismo, a gente conseguiu instituir com muita luta, com muito sangue de trabalhador, salário mínimo, férias, 13º, que deu uma condição de a gente chegar aqui. E por muita luta, muito sangue derramado, aqui no Brasil a gente conseguiu construir um nível de desenvolvimento em alguns poucos governos que tiveram aqui, Getúlio Vargas, JK, depois Lula, agora eu tenho que falar do Lula, mas estou falando de um apanhado mais histórico, mas enfim. Então, assim, apesar do capitalismo, a gente conseguiu fazer com que o pobre hoje consiga ter uma vida um pouco melhor do que um rei há 100 anos atrás. Porque se fosse para capitalismo nu e simples, a lógica era tanto é que o capitalismo raiz, aquele direitoso raiz, o que ele é? Ele é monárquico, né? Ele defende a monarquia, ele defende o absolutismo. Então, o cara que é muito... Ele faz assim, no fundo, ele defende aquilo mesmo, aquela coisa da Idade Média. Aí a pergunta que você fala, aí, o que é um governo de direita meio que fazer sucesso? É tipo assim, ele ter sucesso nas relações externas e conseguir oprimir outras nações para explorar outras nações e aquela galera ali que está dentro daquela nação se dá bem. Os Estados Unidos fez através do imperialismo. Tu fala assim, os Estados Unidos... Apesar que a gente sabe que é complicado falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também se desenvolveu com muito investimento estatal, né? Os Estados Unidos, a gente sabe que... Aí o pessoal fala, os Estados Unidos é de direito, não é bem assim. É porque depois que você está lá no topo da cadeia, a sua economia é pujante, você consegue enfrentar a concorrência
e ganhar da concorrência livremente, você fala assim, não, agora é isso aí, agora eu não preciso ter direito trabalhista, não preciso ter... Agora é livre mercado, porque eu te ganho, é livre mercado. Quem não pode ser adepto ao livre mercado é quem sabe que vai perder. É tipo assim, pro peso pesado, não, eu quero livre mercado, eu quero concorrer com peso pena aí, eu quero sair na porrada com peso pena. Eu quero livre mercado. Agora o peso pena, não, calma aí, isso é injusto. Como o Darcy Ribeiro disse, a igualdade é você tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Então o peso pena, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, não. Você luta aí na tua categoria, eu vou lutar na minha categoria aqui, eu vou lutar até 70 quilos. E aí é isso. Quando a gente estipula regras, regulamentação do mercado, é isso que a gente está dizendo. Fala assim, Estados Unidos, desculpa, mas olha só, o teu sapato eu vou tributar, porque eu quero que a minha economia do meu sapato aqui, da minha fábrica de sapato, gere empregos aqui dentro. Se eu ficar só comprando sapato teu, eu não vou gerar emprego aqui dentro, vou só tirar dinheiro meu e vou te dar. Então, o teu sapato, para ser vendido aqui, você vai ter que pagar uma taxa de 40% de imposto. Para o meu aqui poder concorrer, porque agora eu ainda estou numa indústria fraca. Eu não tenho. Ó, que merda. Eu não tenho. Não, acho que não. Deu um paninho ali, qualquer coisa. Não, vai lá, pode. Eu não tenho como. Não, o que já foi? Me perdi, mas enfim, vamos lá. Eu não tenho como concorrer com você. Eu quero. Aqui dentro da indústria nacional aqui, eu preciso que a minha fábrica de sapato venda e a gente precisa aqui, para eu equiparar, eu preciso estabelecer uma taxa aqui para você vender o seu sapato. Detalhe, os Estados Unidos faz isso com a gente. Nosso minério lá é super taxado. Eles fazem essa política protecionista. Mas nos outros setores, que é a maioria que eles têm condição de disputar, de igual para igual, obrigado. Eles querem livre mercado. Então, essa lógica. Então, por que eu estou te falando isso? Quando você fala assim, o governo de direita, eu entendo o que você está querendo dizer, que alguns deram certo, mas, no fundo, se você tiver um pensamento internacionalista, se você sair daquela coisa nacionalista de só avaliar pelo estrito senso ali dentro das fronteiras daquele determinado país, tu pode achar que está indo bem, mas analisa como um todo. Sim, analisa a sociedade como um todo. Você vai ver que aquela pessoa está se dando bem porque a outra está se dando mal e tal. Tem essa diferença. Agora, só para não dizer que eu estou sendo muito intransigente aqui, é claro que existem diferenças na direita. É claro que eu vejo uma direita de Macron na França, uma direita um pouco mais democrática do ponto de vista social, uma direita que é o que a gente chama de, na verdade, o liberal socialismo, porque é liberalismo, é economia, não, é tipo assim, vamos manter o privilégio dos poucos, mas vamos dar um pouco mais de migalha para a galerinha e vamos aceitar a diferença, a diversidade social um pouco mais e tal. Claro que eu enxergo esse tipo de direita bem menos pior do que as direitas fascistas por aí, lá Trump, Bolsonaro, enfim, esqueci agora. Vamos lá.